Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que vocês estiverem assistindo. Por aqui, professor Paulo, professor de História, Filosofia e Sociologia da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, em mais uma videoaula, nesse caso uma videoaula para a disciplina de História para turmas do primeiro ano do ensino médio. Lembrando a todos que nós fazemos sempre uso nessas aulas do material elaborado pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, que é o material chamado Atividades Autorreguladas, é uma espécie de apostila. E nesse momento nós estamos trabalhando o volume 2, que corresponde aos conteúdos do segundo bimestre do ano de 2020. Lembrando que nós estamos também produzindo essas aulas online, em razão da pandemia do Covid-19, que impõe a todos nós uma necessária quarentena, e então estamos realizando as nossas aulas no sistema home office. Eu aqui na minha casa, preparando, elaborando e executando os vídeos, e vocês aí no local de residência assistindo a essas aulas, ok? Hoje, então, dia 25 de 6 de 2020, repetindo, dia 25 de junho de 2020, estamos agora, então, produzindo a aula sobre o conteúdo de As Reformas Protestantes. Nós vamos trabalhando, então, a partir desse momento, o conteúdo que mostra o momento de transição e os impactos dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nós falamos em aulas anteriores, conforme os conteúdos que foram sendo abordados, nós falamos sobre o final da Idade Média e a transição da Idade Média para a Idade Moderna. E aí nós falamos também sobre o fato de que na Idade Média, religiosamente falando e até do ponto de vista político, quem realmente comandava a Europa, quem tinha todo o poder sobre a Europa, era a Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja essa que surgiu ainda lá no antigo Império Romano, quando Constantino, um dos últimos imperadores do Império, converteu-se ao cristianismo. Então, de uma religião que não havia uma denominação, né, era apenas cristianismo, não havia assim uma instituição, uma denominação, vamos assim dizer, era apenas cristão, então era a primeira igreja cristã do mundo, havia surgido lá com Jesus e com os antigos discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, e também uma religião que, portanto, ela tem muita ligação histórica com o judaísmo, e essa igreja, através dos tempos, ela veio se modificando e implementando então a divisão de nomes, né? Novos nomes foram surgindo e assim deu origem ao que nós chamamos hoje de denominações evangélicas. Então essas várias igrejas evangélicas que nós temos hoje no Brasil e no mundo, ou seja, as denominações, foram surgindo após a Reforma Protestante. Mas a Reforma Protestante, inicialmente, ela era apenas uma separação, ela consistia numa separação por discordâncias diversas entre a Igreja Católica Apostólica Romana, que originou-se lá no passado, como eu falei, do Império Romano, e através dos tempos ela veio então, ela ocorre uma cisão com a Reforma Protestante, uma divisão, onde um ex-padre chamado Martinho Lutero, um ex-religioso então da Igreja Católica Apostólica Romana, por perceber que a Igreja havia mergulhado em profunda crise de corrupção e por entender então que os dogmas e que parte das práticas do catolicismo já não realmente refletiam o pensamento cristão, não refletiam os mandamentos de Cristo, não refletiam a verdadeira e a necessária prática do cristianismo. Então Martinho Lutero acabou fazendo uma cisão, liderou um movimento que acabou separando o mundo cristão em dois novos grupos. Quer dizer, um grupo antigo, que permaneceu sendo a Igreja Católica Apostólica Romana, e um novo grupo que deu origem à chamada Igreja Evangélica, como nós chamamos hoje, mas que na época era apenas Igreja Protestante. Dessa cisão da Igreja de Martinho Lutero, que foi a Igreja Protestante, o surgimento da Igreja Protestante, novas denominações vão surgir. A primeira das igrejas evangélicas, obviamente, vai ser a do próprio Martinho Lutero, que vai dar início então à Igreja Luterana. Por um motivo muito óbvio, o nome da igreja, o nome dele mesmo foi colocado na igreja. Da Igreja Luterana, nós vamos ver aqui na aula de hoje
que várias outras igrejas evangélicas foram surgindo através dos tempos. E aí fica aquela pergunta no ar. Foi um processo positivo, a reforma protestante, ou foi um processo negativo? Eu vou deixar para vocês fazerem suas próprias avaliações através da aula de hoje. Obviamente que eu vou fazer alguns comentários e vou expressar aqui a minha própria opinião. Não sei se todos sabem, mas uma boa parte dos alunos da escola sabe que eu tenho formação evangélica, mas me enquadro hoje como uma pessoa que tem severas críticas à igreja evangélica. Eu não estou aqui colocando assim como uma coisa negativa a reforma protestante, mas estou apenas fazendo menção de que, apesar de evangélico, eu vou direto com o dedo na ferida naquilo que eu acho que está errado e que a igreja evangélica tem que se reformar mais uma vez. Mas a gente vai deixar isso para o longo da aula e nós vamos fazer então o início da leitura. Eu gosto sempre de fazer a leitura para que a gente não fuja muito do conteúdo que está ali proposto no atividades autorreguladas. Então eu vou deixar vocês com a projeção na tela da nossa aula com o conteúdo, a apostila propriamente dito, e eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhando essa leitura que vai ser elaborada e ao longo então da leitura eu faço alguns comentários, ok? Então vamos seguir aqui, deixa eu só dar uma ajeitadinha na câmera, está um pouquinho torta. E vamos então. Então o título está aí, aula 2, as reformas protestantes. Subtítulo, Crise da Igreja Católica. Começando a leitura então. Caro aluno, você já frequenta alguma igreja? Se não frequenta, certamente conhece alguém que frequenta, não é verdade? Provavelmente você ou alguém que você conhece, ou até mesmo alguém da sua família costuma ir à igreja. É uma prática muito comum e difundida em nosso país desde os tempos mais remotos. Tanto que é bem provável que você conheça pessoas que frequentem a igrejas, das mais diversas, como por exemplo a Metodista, a Batista, a Universal do Reino de Deus. Mas você sabia que até o século XVI a única igreja cristã que existia era a católica? As igrejas protestantes, genericamente conhecidas no Brasil como evangélicas, só começam a surgir a partir desse século. Vamos conhecer melhor essa história? Então aí vem uma ilustração desse período, né, em que Martinho Lutero começa a se, vamos dizer assim, revoltar contra algumas práticas da Igreja Católica. E aí na imagem, vocês estão vendo abaixo, tem a legenda, que era uma retratação da época da prática da venda de indulgências, uma pintura que mostra que a Igreja Católica cobrava para serviços religiosos. Aí você fala assim, mas está errado, não se deve cobrar para serviços religiosos, religião não pode haver cobrança. E aí eu já começo a fazer a primeira reflexão da nossa aula de hoje. Até que ponto as igrejas ditas evangélicas hoje, ou as igrejas evangélicas de hoje, não cobram por serviços religiosos? É óbvio, evidente, que toda igreja, ainda mais numa sociedade capitalista como a nossa, ela tem a necessidade de fazer a manutenção dos seus templos religiosos, ela tem custos como energia, limpeza, manutenção, equipamentos eletrônicos e assim vai, né? Uma série de despesas. Mas até que ponto essa lógica do capitalismo dentro da igreja evangélica tem a ver com a originalidade do cristianismo? Até que ponto esse processo do capitalismo não interferiu na formação da igreja evangélica através dos tempos, de modo que ela passasse a literalmente também a mercantilizar a fé, tal qual fazia a igreja católica no passado, ou muito próximo do que a igreja católica fazia no passado? É apenas uma reflexão, um questionamento, para nós estarmos atentos se realmente a igreja evangélica continua se preservando como foi na época da reforma protestante de Martinho Lutero, ou se ela acabou caindo no erro de pôr em prática aquilo que no passado, lá na origem do processo, ela questionava. É ela que eu me refiro à igreja evangélica. Então, voltando aqui para a leitura. Caro aluno, a imagem acima representa uma prática comum entre os membros da Igreja Católica, chamado clero, no século XVI. Prática esta
que também foi um dos principais alvos de crítica feitas à Igreja naquele período, a venda desmedida de indulgências. A indulgência era o perdão dado pela Igreja aos pecadores, que acreditavam que seus pecados seriam amenizados. Então vou fazer uma rápida pausa e explicar aqui. O que era a indulgência, gente? A Igreja Católica vivia o tempo todo lançando na face dos fiéis de que todos estavam condenados à morte eterna, que era o fogo do inferno. Vivia o tempo todo ameaçando e lembrando que todos eram pecadores, segundo a tradição cristã, e aí não há nenhum questionamento do ponto de vista religioso, de que todos eram pecadores, de que todos eram, então, portanto, errados diante da ótica da fé e que todos precisavam se redimir espiritualmente diante de Deus. Então, para que essa remissão pudesse ocorrer, a Igreja Católica instituiu a prática da indulgência. Ela criava alguns amuletos sagrados, ela criava alguns documentos escritos pelos próprios clérigos da época e ela cobrava, fazia algumas cerimônias específicas e nessas cerimônias, muitas vezes espaços abertos ou dentro dos próprios templos religiosos católicos, ela vendia pedaços de papel e ela dizia que quem comprasse, ela não usava esse termo, mas na prática era isso, quem pagasse ou fizesse uma doação, uma contribuição financeira num valor determinado por eles, para botar a mão naquele papel, que é com aquele papel, que era a venda da indulgência, a pessoa estava conseguindo se redimir diante de Cristo, ela estava conseguindo se redimir dos seus últimos pecados. Veja bem, ela estava comprando um título de indulgência que a perdoava até aquela data. Dali para frente, se ela voltasse a perdoar, outros títulos, outras indulgências seriam necessárias. De modo que isso aí se retroalimentava. A Igreja Católica estava sempre vendendo ou emitindo indulgências que garantiria aos fiéis o acesso ao mundo espiritual caso viessem a morrer repentinamente. Era uma prática que criava um vício dos fiéis em estarem sempre oferecendo recursos financeiros abundantes para a igreja, e isso se tratando de uma população muito humilde, muito empobrecida na época, fazia com que os cristãos da época sempre se sentissem, portanto, pecadores e sempre, portanto, sentindo a necessidade de redimir seus pecados, fazendo pagamento pelas indulgências. Isso era a prática de indulgência. Aí eu aproveito esse momento e coloco: até que ponto hoje a igreja evangélica atual, principalmente as neopentecostais, não coloca em prática essa questão da indulgência? Até que ponto a rosa ungida, a vassoura ungida, que já ouvi vários casos aí, ao copo de água ungida, que muitas vezes é comercializado, mas nem sempre, eu sei disso, nem todas as igrejas, mas é muito comum em algumas igrejas neopentecostais você ter que fazer uma oferta especial, eles não usam o termo, o termo de venda, mas há lá uma oferta especial em que para você ter acesso àquele potinho de óleo ungido, ou então você levar uma rosa ungida para casa, ou você levar uma vassoura ungida, ou você levar vários objetos, como na época antes da Reforma Protestante, a Igreja Católica denominava isso como amuletos sagrados. Então, até que ponto hoje a Igreja Evangélica Neopentecostal também não está fazendo uso de amuletos sagrados e também não está comercializando, mesmo que não dê esse nome de comercialização da fé? Fala apenas que são ofertas voluntárias, mas na prática estão se comercializando objetos a título de salvação espiritual ou de melhoria da qualidade de vida espiritual. E aí diz, não é uma venda, mas nós pedimos uma doação, porque para poder comprar esses objetos e poder oferecer aos fiéis, nós tivemos um custo. Então, quer dizer, na prática, está se assemelhando, na minha opinião pelo menos, muito ao que era feito na época da Igreja Católica nesse processo de transição para a Reforma Protestante. Ou seja, a Igreja Evangélica de hoje tem colocado em prática algo que ela mesma criticou lá no passado, na época da ocorrência da Reforma Protestante, que inclusive fez a separação entre as duas religiões. É um caso que nós temos que estar atentos.
Você pode até não concordar com o meu ponto de vista, de repente por fazer parte de uma igreja evangélica, e achar que a minha fala está inadequada, mas no mínimo você não deve tapar os seus olhos e deve estar atento. E no momento que eu estou difundindo, pregando, que não temos que ter fé. A fé é importante, a crença em Deus é importante. Aliás, imaginar que a nossa vida é sem um significado após a morte aqui nesse mundo, não acreditar numa vida após morte, eu também respeito quem não acredite, mas eu acho que seria um tanto quanto vazia a expectativa do ser humano após o fim da vida aqui nesse mundo. Então, o espiritual é muito importante para que possamos tentar oferecer respostas para esse processo do que acontece após o findar da nossa vida aqui no mundo. Entretanto, não podemos estar cegos para erros evidentes que as igrejas vêm cometendo através dos anos. Seguindo aí na leitura do texto. O século XVI, que como vimos, né, na aula anterior, é o século do Renascimento, marcado por transformações políticas, econômicas e culturais, é também um século de aflição para grande parte da Europa. O continente ainda não estava totalmente recuperado da devastação causada pela peste negra e dos conflitos internos que marcaram o século anterior, especialmente a Guerra dos 100 Anos. Toda essa atmosfera aumentava o medo da morte em pecado, aumentando, assim, o comércio das indulgências. Mas essa não era a única crítica sofrida pela Igreja Católica. Além das indulgências, ela também era acusada de vender bens sagrados, como objetos, bênçãos, favores e principalmente cargos eclesiásticos. E os membros do clero eram constantemente acusados de casarem-se ou viverem com mulheres, contrariando o celibato. Então, gente, isso aí é uma outra questão que foi apresentada no processo da Reforma Protestante, foi evidenciada ainda mais, né? A Igreja Católica sempre teve a prática da indulgência. Perdão, sempre teve a prática do celibato. O celibato é aquela regra que estabelece que os que se casam com Cristo ou com a Igreja, casar no sentido figurado, obviamente, no sentido espiritual, aqueles que se entregavam, né, ao processo do casamento religioso, ou seja, com a Igreja em si, estavam proibidos de manter relações sexuais, não poderiam constituir família. Então, os padres que resolvessem entrar para a vida religiosa não poderiam, portanto, então casar, constituir família e ter filhos. Da mesma forma, as freiras, as madres e assim por diante. Pois bem, mas naquela época foi sendo evidenciado e denunciado por vários membros das próprias ordens religiosas, e um deles que fez esse tipo de denúncia foi o próprio Martinho Lutero e seus adeptos, de que essa regra da indulgência não estava sendo cumprida. A Igreja Católica, portanto, tinha um discurso que não era cumprido pelos seus próprios líderes, ou seja, padres costumavam ter vida sexualmente ativa com mulheres e casarem-se ou então viverem sem o casamento oficializado. Além disso, era comum também as freiras, muitas vezes, descumprirem os seus votos e também terem vida sexual ativa. Há casos em que padres, por estarem muito próximos das ordens religiosas, padres mantinham relações sexuais com as próprias freiras. Então, você deve estar falando assim, meu Deus, quanta sujeira. Sujeira no sentido de desobediência às próprias regras instituídas pela igreja. Mas do ponto de vista biológico, totalmente natural que homens quisessem ter relações com as mulheres. A questão é, então para que entrar para a ordem religiosa que estabelecia que esse processo não poderia existir? Então aí estava um dos motivos que também prejudicava muito a imagem da Igreja Católica e que serviu como uma espécie de lenha ou combustível para o processo da Reforma Protestante. Seguindo a leitura. Essas práticas, somadas a outras, eram consideradas práticas abusivas da Igreja e incomodavam profundamente muita gente naquele período. Então, gente, isso não era uma coisa que incomodava apenas o Lutero e os líderes da Reforma Protestante.
na verdade, incomodava muita gente. Seria mais ou menos como nós hoje no Brasil, que sabemos, por mais que não tenhamos às vezes os nomes das pessoas, sabemos que os nossos políticos são corruptos, mas muitas vezes não sabemos qual político está cometendo qual ato de corrupção. Sabemos, todo mundo sabe que a classe política brasileira é corrupta. Na verdade, todos nós sabemos, no fundo, que os políticos são apenas um reflexo da nossa própria sociedade, nós mesmos. Porque a própria sociedade brasileira, a mesma que critica os políticos, pratica a corrupção a todo momento. Nas pequenas coisas, como furar fila, como desrespeitar as regras sociais, por exemplo, não respeitando regra de silêncio. Se existe uma lei que diz que a partir da hora do sono, todos devem fazer silêncio, ninguém deve ficar tocando música alta, e você vê constantemente festas na casa de vizinhos que colocam música alta, perturbando o sono alheio, é uma prática de corrupção. Ah, mas isso aí não tem nada demais, poxa, a gente está só curtindo um pouco a vida. Viver em sociedade impõe uma série de restrições, de respeito mútuo, e a partir do momento que você quebra alguma dessas regras, você está praticando sim corrupção. E existem coisas que são tão aparentemente bobas na concepção de boa parte da sociedade que não parece, ah, não, isso não é corrupção, mas é. Então, muitas vezes nós sabemos que os políticos são corruptos, mas não temos a mesma percepção de que nós também somos corruptos em pequenos detalhes. E depois queremos cobrar da nossa classe política, né? E assim acontecia naquela época. A Igreja Católica praticava coisas erradas, que a sociedade criticava, mas que muitas vezes a sociedade também era conivente e praticava no dia a dia as coisas erradas também. Vamos aí, então ao processo da reforma luterana. Então vamos à leitura. Entre as pessoas que criticavam duramente essas práticas da Igreja Católica estavam membros da própria Igreja, como eu falei ainda há pouco. Um desses religiosos, críticos da instituição, estava o monge alemão Martinho Lutero. Após estudar teologia durante anos, Lutero concluiu que somente a fé poderia redimir os humanos de seus pecados e de que nada adiantava as obras realizadas em vida, uma vez que o pecado é próprio do ser humano, que foi contaminado desde o pecado original de Adão e Eva. Então muitos já devem saber disso, mas o que é a concepção do pecado original? Que vem na verdade desde a época do cristianismo católico, mas Martinho Lutero resolveu retomar essa questão e evidenciar esse processo. Pecado original de Adão e Eva está relacionado à desobediência humana simbolicamente representada pela desobediência de Adão e Eva ao comerem o fruto proibido no Jardim do Éden, lá no paraíso. E que a partir dali, então, o ser humano passou a ter uma natureza, porque de Adão e Eva, segundo a Bíblia, seria a origem da humanidade, né? Seriam os primeiros humanos criados na Terra por Deus. E a partir de Adão e Eva, então, toda a sociedade teria mergulhado no pecado original. Por terem desobedecido ao mandamento de Deus, entraram no pecado e dali contaminaram então todas as futuras gerações. Pois bem, então Martinho Lutero lança sobre esse processo do pecado original a argumentação de que nada adiantaria a cobrança de indulgências, de que nada adiantaria a venda de amuletos sagrados pela Igreja Católica, sob o tema, ou sob o discurso, ou sob a teoria de que ao comprarem tais amuletos sagrados, ao comprarem ou pagarem por uma indulgência, que a Igreja estaria então libertando dos pecados aqueles que tivessem a compra desses amuletos ou desses títulos. Então Martinho Lutero diz em outras palavras o seguinte: de nada adianta vocês comprarem uma indulgência, de nada adianta vocês comprarem um amuleto sagrado, porque isso tudo não vai redimi-los junto ao pecado original de Adão e Eva, não vai redimi-los em relação, aliás, ao pecado original de Adão e Eva, porque esse pecado original está com todos nós seres humanos, e a única forma de conseguir se libertar de todo esse pecado é orando, falando diretamente com Deus e pedindo perdão diariamente pelos pecados cometidos, sem precisar pagar nada para isso. Então, do ponto de vista ético, em primeiro momento, a gente pode afirmar que sim, que Martinho Lutero trouxe uma nova luz a esse processo, trouxe também uma nova visão sobre o pecado original,
e trouxe um discurso libertário, porque dizia que a fé é um dom gratuito e que, portanto, não havia sentido nenhum ficar se cobrando para perdoar os pecados das pessoas. Então a gente percebe que inicialmente o discurso era muito ético e correto em relação a essa prática da Igreja Católica. Vamos continuar lendo aí o texto. Contagiado por essas ideias, insatisfeito com os abusos do clero, Martinho Lutero lança em 1517 as 95 Teses, textos onde expõe teorias divergentes da Igreja Católica e aponta as práticas condenáveis da Igreja, especialmente a venda de indulgências. Então, o que foram as 95 teses? Depois de muitas vezes criar até alguns embaraços para a Igreja Católica, porque afinal ele era monge católico. Afinal, ele era, inclusive, chegou a ser professor de uma universidade católica. Lembrando que universidade naquela época, que nós chamamos hoje de universidade, era o seminário, né? Então ele chegou, inclusive, a ser professor de futuros padres. E dentro do ensino que ele praticava no seminário, ele lançava questionamentos duros nas suas aulas sobre como a Igreja Católica estava mergulhada na podridão, estava mergulhada no erro, e ele lançava esses erros nas suas aulas e provocava um pensamento, um questionamento dos futuros padres nessa área. Então a Igreja Católica começou a perceber que Martinho Lutero estava gerando alguns embaraços. Isso começa a incomodar o alto clero, a alta hierarquia da Igreja, que começa a ver no Martinho Lutero uma ameaça ao poderio da Igreja Católica. Então ele começa a questionar essa prática da Igreja Católica. Seguindo aí a leitura. Vale lembrar que, a princípio, Lutero não pretendia romper com a Igreja Católica e sim promover uma reforma interna. Importantíssimo isso, gente. Martinho Lutero, quando começa a fazer todos esses questionamentos, quando ele começa a lutar para que a Igreja Católica se reforme, ele não estava realmente, naquele período, intencionando criar uma nova igreja. A ideia dele era apenas, e nada mais do que isso, a ideia dele era apenas de reformar a Igreja Católica. Ele queria que a Igreja Católica se reformasse internamente, parasse de praticar essas consideradas abominações, parasse de cobrar pela prática religiosa, os serviços religiosos parassem de ser cobrados e que a sociedade pudesse novamente se sentir livre, leve na prática do ensino religioso e na prática religiosa, sem ter que pagar ou se sentir o tempo todo condenado por Deus pelos seus pecados. A ideia era essa. O problema é que, apesar de Martinho Lutero pregar e acreditar que a Igreja Católica poderia se auto-reformar, o alto clero já estava muito, mas muito mal acostumado com os valores pagos pelos fiéis que sustentavam uma hierarquia pesada e parasitária da Igreja Católica. Viviam como verdadeiros reis. Então a Igreja não estava mais disposta a retroceder no tempo, abrir mão de todo esse status, de toda essa riqueza alcançada, para atender ao novo discurso de Martinho Lutero. Para a Igreja Católica, uma coisa era muito clara: fazia muito mais sentido retirar o que eles chamariam de maçã podre do processo, ou seja, retirar Martinho Lutero da Igreja, do que querer reformar a Igreja toda por causa do discurso de um único homem, que era Martinho Lutero. É bem verdade que esse discurso de Martinho Lutero não era apenas dele. Muitos fiéis tinham a mesma percepção que ele, mas a coragem que ele teve de denunciar e enfrentar o alto clero, que era extremamente poderoso, tinha até o poder de condenar à morte uma pessoa, porque a Igreja Católica na época ela era tão influente que na maioria dos países ou das regiões europeias, da Europa, ela exercia o papel de justiça. Tinha o poder de condenar a vida, a morte, a prisão. Então, era um desafio tanto. Mas Martinho Lutero teve a coragem de enfrentar tudo isso. E para a Igreja Católica, o caminho a seguir era óbvio. Com todo o poderio que a Igreja tinha nas mãos, era muito mais fácil retirar Martinho Lutero da Igreja e de cena do que a Igreja toda ter que se reformar, porque seria um processo longo, demorado, e a Igreja passaria a ter muitas perdas, principalmente perdas financeiras. Então, continuando aí na leitura. No entanto, a reação da Igreja às teses de Lutero foi dura,
E em 1521, Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X. Eu esqueci de falar das 95 teses. O que foram então as 95 teses? Martinho Lutero, depois de refletir muito sobre todos os pecados da igreja, ele resolveu lançar um texto, um documento, uma carta, que ficou conhecida como as 95 teses. Na prática, o que continha nessa carta, nesse texto? Era um documento, um texto, onde Martinho Lutero fazia 95 acusações, 95 sinalizações de práticas erradas da Igreja Católica e, ao final, ele lançava a reflexão de que se a Igreja Católica abandonasse essas 95 atitudes erradas, a Igreja teria condições de retornar à originalidade do cristianismo, à originalidade da fé cristã, e poderia então, dali para frente, seguir como uma igreja reformada, como uma igreja liberta, como uma igreja renovada, limpa dessas práticas equivocadas, e passaria então a ser uma igreja tal qual Cristo apresentou na origem de todo o processo. Só que a Igreja Católica, como eu falei, recebeu isso muito mal. Martinho Lutero começa a anexar, a distribuir esses manuscritos, porque era tudo feito à mão, esses manuscritos entre os fiéis. Essas 95 teses chegam a ser anexadas em portas de templos religiosos da Igreja Católica, de modo que as pessoas, como não tinham, por exemplo, toda essa mídia que nós temos hoje, rádio, jornal, revista, então as pessoas recebiam textos assim, de mão em mão. E as pessoas começam, os fiéis principalmente, começam a ter acesso a essas 95 teses. E começam, parte, não todos, alguns começavam a considerar aquilo uma heresia. Esse padre é maluco, ele está questionando coisas que a Igreja Católica sempre praticou e sempre considerou uma necessidade da fé cristã. Mas alguns, que eram mais questionadores, começaram a ficar balançados com os argumentos das 95 teses. Começam a achar que realmente faz sentido, que a igreja estava equivocada e estava errada. E aí começa a haver um racha na Igreja Católica em que boa parte da membresia, dos fiéis, começam a ficar em dúvida até que ponto a igreja estava correta. E aí, obviamente, o alto clero da igreja começa a ficar muito irritada com a postura de Martinho Lutero, de fazer não apenas questionar dentro do seminário, não apenas questionar as práticas religiosas do catolicismo dentro da própria instituição, mas ele começa a ir para fora da igreja, ele começa a lançar as suas teorias questionadoras sobre as práticas católicas fora dos templos religiosos, no meio da sociedade europeia. E isso começa a irritar muito o alto clero, chegando ao ponto então do Papa da época, Leão X, fazer a excomungação de Martinho Lutero. O que é excomungação? Para quem é católico sabe, excomungar é quando você não pode mais comungar, praticar aquela fé religiosa. Em outras palavras, então, significou uma expulsão do Martinho Lutero da Igreja Católica. A partir desse momento, desse ato de excomungar, que o Papa Leão X praticou, Martinho Lutero não era mais considerado oficialmente monge, padre, não era mais oficialmente reconhecido como um membro da Igreja Católica. Então, se ele continuasse falando em nome da Igreja Católica, ele poderia ser preso e condenado, e talvez até à morte, por estar falando em nome da Igreja Católica quando ele já tinha sido excomungado. Continuando aí a leitura, nesse momento, ele queima publicamente a bula papal que o condenou e rompe definitivamente com a Igreja Católica. Então, o que ele faz? Num ato de rebeldia e, ao mesmo tempo, uma revolta pessoal contra a hierarquia da Igreja Católica, Martinho Lutero queima a bula papal. A bula papal era esse decreto, né? Toda vez que a Igreja Católica ela queria fazer um decreto, baixar uma nova norma, o que nós chamaríamos hoje no sistema político brasileiro de portaria, leis, né, projeto de lei ou qualquer coisa assim. Então, toda vez que a Igreja Católica queria definir uma condenação pública ou aplicação de uma medida pública a alguém, ela emitia essa bula papal. E Martinho Lutero fez como se fosse um rebelde, né? Ele pegou a bula papal e falou: isso aqui não tem nada a ver com o cristianismo, isso aqui é um absurdo. E ele, que era uma pessoa nitidamente bem temperamental também,
pegou a bula papal, queimou publicamente e fez questão de que as pessoas que viviam mais ou menos próximas dele soubessem dessa atitude, né, dessa indignação dele, e aí isso só aumenta ainda mais, só ajuda, vamos assim dizer, a entornar o caldo. Faz com que Martinho Lutero, ao invés de ficar quieto, se revolte ainda mais e intensifique os seus discursos contra a Igreja Católica, contra as práticas da Igreja Católica. Seguindo aí a leitura. As ideias de Lutero alcançaram aliados em diversos meios, especialmente entre nobres interessados em apossar-se de terras da Igreja. O que acontece, gente? Nós estamos vivendo aí um período de transição, né? Então a Igreja Católica, ela durante toda a Idade Média, ela acumulou muitos bens. Durante a Idade Média, principalmente, onde a terra era um elemento importantíssimo para o desenvolvimento das atividades econômicas, ainda na época do feudalismo, inclusive, então muitas pessoas, para se redimir dos seus pecados, principalmente os mais ricos, os nobres, os grandes senhores feudais, no seu leito de morte, doavam grandes porções de terra para a igreja, porque queriam ter a certeza de que ao morrerem, ao deixar esse mundo, iriam estar com a salvação eterna junto de Deus garantida. Então faziam grandes doações, tanto em vida como no momento de morte. E aí a Igreja Católica se tornou uma instituição riquíssima, super poderosa. E a Igreja Católica, então, ela arrecadava com dízimos, ofertas, doações, indulgências. Ela ganhou muitos bens, adquiriu muitos bens. E um dos bens que ela mais tinha era terras em territórios da Europa. Bom, os nobres, os homens ricos da época, estavam de olho nessas terras. Afinal, queriam desenvolver atividades econômicas, queriam, portanto, que essas atividades econômicas fossem desenvolvidas, principalmente parte de agricultura, criação de animais, e para isso precisavam de terras. E a Igreja Católica era um impasse, ela era um impedimento desse desenvolvimento, porque ela era dona de muitas terras e, portanto, ela atrapalhava os interesses comerciais e, vamos dizer assim, burgueses, do início da burguesia daquela época. Então, quando Martinho Lutero surge, questionando todos os abusos cometidos contra a Igreja Católica, inclusive questionando o poder da Igreja Católica, a autoridade que a Igreja Católica tinha sobre o mundo europeu, parte dessa nobreza começa a ficar interessada no discurso de Martinho Lutero. Começam a apoiar o discurso não apenas por um interesse religioso, mas por um interesse econômico. Então, sem perceber, Martinho Lutero acaba arrebanhando novos adeptos porque estavam interessados não apenas numa mudança dos paradigmas religiosos, mas reduzir o poder da Igreja Católica para que a riqueza fosse gradualmente transferida das mãos da Igreja para as mãos dessa nova nobreza. Esse processo me lembra muito o que acontece hoje no Brasil. Nós vemos vira e mexe pessoas no Brasil se aproveitando do discurso do combate à burocracia e à corrupção dos governos do Brasil, dos governantes brasileiros, para justificar a privatização de tudo que é público, como se, na verdade, fosse o desejo de acabar com a corrupção. A corrupção vai estar sempre entre os seres humanos a vida inteira. O ser humano é um ser essencialmente corrupto. Não quer dizer que a gente não tem que tentar e brigar para combater a corrupção. Mas em nome da corrupção, você defender, privatizar tudo que é do governo, todas as empresas, todos os serviços públicos, tornar privado, passar para a mão de empresários, para, em nome disso, acabar com a corrupção, é uma pura ilusão. Porque é o que acontece hoje no Brasil. Privatiza as empresas públicas, entrega elas para as mãos da iniciativa privada, como se a iniciativa privada não praticasse corrupção. Na verdade, elas são as primeiras corruptoras. Os burgueses são os primeiros corruptores. Os empresários são os primeiros corruptores. Então, o que acontece hoje no Brasil e no mundo sobre privatizar para combater a corrupção, na prática foi o que aconteceu ali com Martinho Lutero e a nobreza. Os nobres estavam interessados em questões financeiras, em vantagens financeiras. Aderir ao discurso de Martinho Lutero para derrubar a Igreja Católica ou reduzir a Igreja Católica, a força da Igreja Católica, era ter a possibilidade de tirar lucro e proveito próprio, ok? Então, continuando aí a leitura, na última linha,
em 1530, ele vai reafirmar seu ideal em um documento intitulado Confissão de Augsburgo, onde define a doutrina de uma nova igreja, a Igreja Luterana. Então ele cria um documento e nesse documento ele diz quais seriam as regras dessa nova igreja, como essa nova igreja iria se organizar e com esse processo ele dá origem a uma nova igreja cristã que iria passar a dividir o poder espiritual da Europa com a Igreja Católica. Não mais seria a Igreja Católica o único caminho. A quem não concordasse, para aqueles que não concordassem com a Igreja Católica, poderiam seguir a nova fé, que era a fé protestante, que era a Igreja Luterana. E aí tem aí no meio desse círculo um destaque desse documento. O termo protestante sugere em 1500, o termo protestante surge em 1529, quando os nobres alemães, aliados de Martinho Lutero, protestaram publicamente contra o fato do rei Carlos V impor medidas que proibiam que a cada estado adotasse a sua própria religião, numa tentativa de submetê-los à autoridade católica do Papa. Então, como eu falei, a Europa era toda católica. E um dos argumentos de Martinho Lutero, nas 95 teses e em outras falas que ele fazia publicamente, ele defendia que cada reino europeu deveria se manter fiel à Igreja Católica, reforçando então um verdadeiro conluio entre a Igreja Católica e os governos, as monarquias europeias. Ao defender essa tese de separação entre a Igreja e os governos, Martinho Lutero começa a criar um rebuliço. O rei Carlos foi um dos que se manteve fiel à Igreja Católica, mas começa tentar criar o rei Carlos, ao tentar criar regras que reforçassem o poder da Igreja Católica no seu próprio reino, começa a incomodar exatamente a esses nobres do reino que queriam se separar dessa opressão ou se livrar dessa opressão exercida pela Igreja Católica. Assim tem início, então, o processo de revolução da Reforma Protestante, em que muitos nobres aderem fortemente ao discurso, então, de Martinho Lutero e dão força ao surgimento dessa nova fé. Continuando aqui a leitura. Agora nós vamos falar sobre a Reforma Calvinista. O ideário de Lutero se espalhou rapidamente por toda a Europa. Para isso, outras vozes se levantaram em nome da Reforma. No entanto, é importante dizer que essas ideias não chegaram intactas em todas as partes da Europa. A elas foram se somando novas ideias, ou as mesmas foram sendo desenvolvidas e reinterpretadas. Um desses reformuladores do pensamento de Lutero foi o francês João Calvino, que implementou sua reforma em regiões como Suíça, Países Baixos e parte da França. É aquilo que eu já falei algumas vezes nas nossas aulas presenciais, né? É aquela brincadeira do telefone sem fio. Quem conta um conto, aumenta um ponto. O ser humano, ele é capaz, é uma coisa que é peculiar do ser humano, que é a capacidade de reinterpretação. Se você faz essa brincadeira do telefone sem fio, você fala numa fila de pessoas, você fala uma frase e pede para que essa pessoa vá transmitindo uma a uma, né? Cada um vá transmitindo pessoa a pessoa, falando baixinho no ouvido um do outro. Quando chegar lá no final, essa fala já foi modificada. Essa frase já não é a mesma que foi no início falado pela primeira pessoa que começou essa brincadeira. Isso acontece por quê? Pelo fato do ser humano sempre sentir a necessidade de reinterpretar aquilo que ouviu. E quando reinterpreta, acaba acrescentando algumas coisas ou modificando a origem da fala. Isso acontece no dia a dia. E foi o que aconteceu em relação a Martinho Lutero e sua reforma, quando, no caso da região da Europa, especificamente no caso da região da França, Calvino ouviu o discurso de Martinho Lutero, teve acesso às teses de Martinho Lutero, mas reinterpretou e lançou uma nova forma de enxergar aquele movimento da Reforma Protestante e deu origem a uma outra fé protestante, que seria a Igreja Calvinista.
Só para citar um exemplo, né, um exemplo de igreja calvinista ainda hoje existente no mundo é a igreja presbiteriana. Ela é calvinista, mas ela leva o nome de presbiteriana. Então, continuando aí a leitura. A principal diferença entre Lutero e Calvino se refere à doutrina da salvação, que para Lutero se daria pela fé. Já para Calvino, de nada adianta ter fé ou boas obras em vida, pois acreditava que os seres humanos já nasciam predestinados por Deus a serem salvos ou não. Aí é uma questão, uma discussão meramente teórica, teológica, né? Para Lutero, todo mundo tinha direito a se salvar. A salvação é um dom gratuito, salvação espiritual no caso, se você aceitou a Jesus Cristo como Salvador, você já tem a salvação garantida. Já para Calvino, não. Todo mundo é predestinado. Então, antes mesmo de cada pessoa vir ao mundo, ou antes mesmo de você vir ao mundo, segundo a visão de Calvino, você já foi previamente determinado por Deus se você ia vir para ser salvo ou se você ia vir para ser morto no sentido espiritual, para morrer no sentido espiritual indo para o inferno. Então, essa teoria de Calvino chama-se predestinação. Alguns vieram já previamente destinados ou predestinados para serem salvos espiritualmente e outros vieram pré-determinados ou predestinados para não serem salvos. Essa é a teoria, a essência de João Calvino e que até hoje norteia a prática religiosa de algumas igrejas, como a igreja presbiteriana. Segunda leitura. Segundo a maioria dos estudiosos, essa doutrina favorecia a burguesia, uma vez que permitiu a valorização do trabalho. Não condenava a usura e condenava a riqueza material, sinais da graça de Deus, e não pecado, como na doutrina católica. Então, para os críticos de João Calvino, desde aquela época e através dos tempos, essa teoria da predestinação servia para que não houvesse uma mobilidade social, para que quem nasceu pobre aceitasse sua condição de pobre, socialmente falando, e aceitasse que ia ser pobre pelo resto da vida e não ficasse querendo melhorar de vida. E, ao mesmo tempo, serviu para que aqueles que já nasciam ricos, já eram burgueses, já eram comerciantes, que esses continuassem prosperando sem serem incomodados. Era uma forma de fazer a manutenção do status quo e para que os pobres não questionassem a riqueza dos ricos, para que não quisessem colocar em ameaça os ricos de serem destituídos da sua riqueza, porque afinal eles teriam sido predestinados para a riqueza, enquanto outros predestinados para ser pobres, e portanto não cabia ao próprio ser humano questionar isso. Seria uma predestinação estabelecida por Deus ainda antes dessas pessoas virem ao mundo. Então essa seria a maior crítica na teoria da predestinação. Continuando aí. Na verdade, a reforma protestante, como um todo, foi associada ao desenvolvimento do capitalismo na Europa. Óbvio, né, gente? A Igreja Católica, ela era capitalista, ela tinha uma prática capitalista. E ao criar esse discurso da reforma protestante, o poder estava começando a ser dividido, espiritualmente falando, mas também terrenalmente, porque afinal as igrejas começavam a disputar público, e público significa também dinheiro. Afinal, as pessoas recebem dinheiro, as pessoas iriam ofertar dízimos, apresentar dízimos e ofertas nas igrejas, e, portanto, o que estava também em disputa era a questão financeira. Segundo a leitura. Assim como o luteranismo, as ideias de Calvino rapidamente se espalharam na Suíça para várias partes da Europa. Na França, os calvinistas foram chamados de huguenotes, na Escócia, de presbiterianos e na Inglaterra, de puritanos. E aí vem apresentando um quadro dos principais reformadores desse movimento da reforma protestante. Lutero, que foi o autor de todo esse processo, né? Lutero, na Alemanha, que deu origem ao luteranismo e às reformas luteranas. Calvino, na região da Genebra, que deu origem ao calvinismo e o movimento reformado. Zwinglio, que também participou desse processo do calvinismo. Memo, em Zurique, que deu origem aos anabatistas, e Henrique VIII, na Inglaterra, que deu origem à Igreja Anglicana.
Continuando então aí a leitura. Agora vamos falar da Igreja Anglicana. A reforma religiosa promovida na Inglaterra, chamada de anglicana, teve uma conjuntura um tanto diferente da luterana e calvinista. O rei inglês Henrique VIII chegou a criticar duramente as ideias de Lutero e sua reforma. No entanto, em 1527, quando o Papa se nega a anular seu casamento com Catarina de Aragão para que pudesse se casar com a amante Ana Bolena, o rei inglês rompe com a Igreja Católica, ignorando a ordem papal e se casando com o consentimento do parlamento. Então o que acontece, gente? Até então esse rei inglês, ele era católico. Ele era contra a reforma protestante. Ele era contra esse pensamento de separação do mundo religioso. Para ele, a verdadeira religião até então era a Igreja Católica. Só que, por uma questão meramente particular da vida íntima dele, ele não tinha mais interesse em continuar casado, até porque naquela época, entre as monarquias, os casamentos se processavam não por sentimento, e sim por arranjamento político. Para manter o poder dentro de determinados grupos de monarquias, era comum era muito comum que os filhos de um rei fossem oferecidos em casamento, filhos e filhas no caso, fossem oferecidos em casamento para os filhos de outros reis. Então isso era para manter aquele ciclo de poder na mão dos monarcas daquela região determinada. Então, assim, certamente aconteceu com Henrique VIII, só que ele não queria mais continuar o seu casamento, ele se apaixonou por Ana Bolena, queria oficializar o seu casamento com a amante, com quem ele já tinha, portanto, o relacionamento, e apelou para a Igreja Católica, para o Papa, para que o Papa então lhe desse autorização, consentimento religioso para ele desfazer o casamento dele e fazer um novo casamento. Como a Igreja Católica considerava, e até hoje considera, o casamento um sacramento, obviamente a Igreja Católica negou o pedido do rei Henrique VIII. E aí foi a gota d'água. Henrique VIII, que até então estava se mantendo fiel à Igreja Católica, assim como ele não foi fiel na vida pessoal, ele resolveu ser infiel na vida espiritual, no sentido genérico aí. Ele rompe com a Igreja Católica, cria a sua própria igreja, e ao criar a sua própria igreja, ele se autoriza, e com a ajuda do parlamento inglês, ele se autoriza a romper o casamento e estabelecer um novo casamento. Então foi uma questão meramente pessoal. Diante disso, o rei e sua nova rainha são excomungados também, que nem aconteceu com Martinho Lutero, são excomungados pelo Papa Clemente VII em 1533. No entanto, através do ato de supremacia, o parlamento inglês tornou Henrique VIII o chefe supremo da Igreja da Inglaterra, que então a Igreja da Inglaterra, que até então era a Igreja Católica, deixa de ser católica e passa a ser chamada de Igreja Anglicana. Até hoje, se você for numa igreja anglicana, você vai ver que há muitas semelhanças entre a Igreja Católica e a Igreja Anglicana. Eu digo em termos de liturgia. É importante percebermos, no entanto, a questão política que envolve o rompimento de Henrique VIII com a Igreja. Nesse momento, o rei buscava promover o fortalecimento de seu poder, enfraquecendo o poder político e econômico da Igreja. Enfraquecer o poder da Igreja favorecia o poder real, mas também atendia aos anseios da nobreza que pretendia apoderar-se dos bens de quem? Da Igreja Católica. Dessa forma, os interesses políticos do rei e da nobreza estavam presentes na fundação da Igreja Anglicana. Então, a criação da Igreja Anglicana, ela representava não apenas atender um desejo pessoal do rei, mas também a atender a interesses políticos e econômicos. Reduzir o poder da Igreja Católica na Inglaterra significava, na prática, aumentar o poder do próprio rei, aumentar o poder do governo sobre a sociedade inglesa e também favorecer a conquista de riquezas que estavam sob o controle da igreja, transferindo para os nobres. E aí a Igreja Católica, minha gente, ela começa a perceber que ou ela oferecia alguma resposta a tudo isso que estava acontecendo, essas várias revoltas, esses vários rompimentos religiosos,
ou a igreja oferecia alguma resposta a isso, ou ela ia continuar descendo a ladeira e perdendo cada vez mais fiéis. Então a Igreja Católica resolve fazer a contra-reforma ou reforma católica. Depois de muito lutar, dizer que Martinho Lutero estava errado, de criticá-la, a Igreja Católica que resolve se auto-reformar, dando então vez e lugar a parte das críticas que recebia tanto de Lutero como de outros reformadores da sua época. É possível que você esteja se questionando, será que os católicos deixaram toda essa situação acontecer sem fazer nada a respeito? Ela aceitou a reforma e perdeu milhões de fiéis sem tomar uma atitude? Veremos que a Igreja Católica tomou sim uma atitude. Na verdade, várias atitudes para conter suas perdas. Antes mesmo da reforma iniciada por Martinho Lutero, alguns setores da Igreja Católica planejavam promover uma reforma interna. Esse intuito se acelerou com a expansão do protestantismo na Europa. A Igreja ficou lutando para não fazer nenhuma reforma. Mas ao perceber, gente, que ela estava rapidamente perdendo poder e que as novas igrejas reformadas estavam crescendo muito comparado à Igreja Católica, a Igreja Católica se viu reforçada então a se posicionar e fazer uma contra-reforma ou uma nova reforma. Voltando aqui na leitura. Para frear a perda de fiéis e conquistar novos fiéis fora da Europa, a Igreja Católica trabalhou com instrumentos de persuasão e de repressão. A maior expressão desse último, ou seja, a repressão, foi a reestruturação do Tribunal da Inquisição, responsável por processar e queimar protestantes considerados hereges. Além disso, com o intuito de impedir a divulgação de ideias contrárias ao clero, a Igreja publicou o Index, lista de livros e autores proibidos. Então a Igreja começa a partir para um contra-ataque, a Igreja Católica. Ela reforça a estrutura dos tribunais da Inquisição, e para quem não sabe, a Inquisição eram aqueles tribunais jurídicos coordenados, comandados por clérigos da Igreja Católica, que definiam quem era correto, quem estava certo, quem estava errado, quem estaria cometendo crime tanto religioso como social, e, portanto, poderia condenar à prisão e até à morte, dependendo do caso. E a Igreja Católica, geralmente, quando ela tinha condições de condenar uma pessoa que estava dentro dos seus domínios e que estava aderindo à fé protestante e apoiando a fé protestante, a Igreja Católica mandava prender, condenava, julgava, teoricamente o julgamento já de cartas marcadas, condenava e muitas vezes então condenava esses supostos hereges, não católicos ou católicos que viraram para o protestantismo e eram condenados até a morte, eram queimados vivos em fogueira, como condenação por terem desrespeitado a Deus, representado pela própria Igreja Católica, assim eles diziam. E além disso, a Igreja também publicou uma lista de livros que eram escritos por Lutero, Calvino e tantos outros reformadores ou outros menos conhecidos que criticavam a Igreja Católica. Esses livros eram proibidos. Qualquer católico que lesse um desses livros estaria cometendo heresia e poderia sofrer condenação e punição. Continuando a leitura. Por outro lado, a Igreja não adotou apenas a repressão para conter a reforma. Ciente da necessidade de reformular aspectos internos, especialmente a contenção da corrupção e abuso do clero, ela apostou na melhoria dos seminários, fortalecimento das pastorais e apoio às ordens religiosas, como a Companhia de Jesus, que investiu em escolas religiosas e na catequização dos não cristãos, especialmente aqueles dos povos recém-conquistados na América, ou seja, os indígenas. A gente viu muito isso aqui no Brasil, gente. No Brasil e na América do Sul, né? Quando os europeus começam a se lançar à expansão marítima e comercial europeia, eles começam a conquistar novas terras essas que já eram ocupadas por povos nativos, aqui no Brasil, que eles chamavam de índios, né? E aí as missões jesuíticas começaram literalmente a fazer o processo de catequização dos índios, ou em outras palavras, conversão dos índios ao cristianismo. Se por um lado isso era um tanto quanto prejudicial aos indígenas, pois no final das contas obrigava os indígenas a largarem suas próprias práticas religiosas
para se converterem forçadamente ao cristianismo católico. Por outro lado, o lado positivo agora que eu vou falar, a implementação da Companhia de Jesus ou dos jesuítas, né, as missões jesuíticas no Brasil e na América do Sul de modo geral, ela serviu para proteger da escravização os índios, porque era muito comum, tanto na América Espanhola como na América Portuguesa, que o colono, né, a mando dos colonos, se realizasse a implementação de captura de índios ou de nativos nas matas e chegando até as tribos onde eles estavam, eles eram capturados como animais, eram levados para as vilas, que seriam as cidades de hoje, né? E lá eles eram vendidos, entregues por um valor baixo até, como se fossem mão de obra escrava para ser escravizada pelos fazendeiros, que poderiam então usar aqueles povos nativos como escravos para produzir aquilo que atendesse aos interesses econômicos dos fazendeiros. O que é pior disso tudo é que havia o consentimento não só do Estado, como, de certa forma, da Igreja Católica, que dizia que a escravização era necessária para a civilização dos nativos. Como os nativos eram selvagens, eram rebeldes, não iam querer ficar com o homem branco e aprender os costumes do homem branco, a escravização seria uma forma de forçar ao indígena a se acostumar com as práticas do homem branco e, portanto, forçadamente levá-los à civilização, como se os índios então não fossem civilizados dentro da ótica da forma de organização peculiar deles. Os únicos que defendiam, quer dizer, um grupo que defendia a não escravização do indígena, ou seja, vocês veem aí então uma divisão da Igreja Católica, né? Os que não defendiam a escravização dos indígenas, mas diziam que eles deveriam ser convertidos espiritualmente, preservando a esses indígenas o direito de continuarem morando no meio das matas com seus costumes, eram os padres da ordem jesuítica, que eram padres realmente desapegados, boa parte deles, pelo menos, apegados do conforto e do luxo que vivia o alto clero. Eles se fizeram muito corajosos, iam para o meio das matas, iam aos poucos conquistando a simpatia das tribos indígenas, e boa parte das tribos indígenas até praticavam até mesmo canibalismo, eram considerados então bem ferozes. Mesmo assim, esses padres se aproximavam dessas tribos, conquistavam a simpatia dessas tribos e conseguiam gradualmente implementar ali uma ordem jesuítica. E aí conseguiu-se, inclusive por parte da Igreja Católica, que Espanha, Portugal e a maioria das nações europeias reconhecesse o poder da Igreja dentro dessas missões jesuíticas, de modo que aonde havia uma missão jesuítica coordenando povos nativos, o governo, né, no caso o Estado português, o Estado espanhol, não poderiam mais capturar índios desses povos, dessas missões e torná-los escravos, conduzi-los à escravização. Então, em parte, o trabalho dos padres jesuítas, que foi uma ordem criada a partir dessa contra-reforma católica, foi positiva. Mas não houve apenas questões positivas, como nós já vimos, mas também teve alguns aspectos positivos dessa contra-reforma católica, dessa reação católica. Voltando aqui então para a leitura. E por fim, a convocação do Concílio de Trento, entre os anos de 1545 e 1563, que reafirmava a doutrina tradicional da Igreja Católica, a importância da fé e das boas obras para a salvação, o papel da Bíblia e da tradição da Igreja como fonte de verdade, os 7 sacramentos e o culto à Virgem dos Santos, restabelecimento da autoridade da Santa Sé sobre o mundo católico. Com isso, gente, a Igreja Católica, então, ela apresenta uma resposta que começa, vamos assim dizer, traçar um caminho de volta a pelo menos parte dos princípios do cristianismo para o mundo católico. Dizer que a Igreja Católica não conseguiu plenamente se reformar seria absurdo. Ela continuou com muitos vícios, mas a partir da Reforma Protestante,
a Igreja Católica se viu forçada a se reformar também. E com essa reforma que a Igreja Católica se viu forçada a implementar, de fato, ela passou a sofrer uma renovação e passou a sofrer uma limpeza, vamos dizer assim, institucional dentro do seu próprio sistema e organização. Não foi uma limpeza completa, mas a partir dali nós passamos a assistir uma Igreja Católica muito melhor do que havia antes da Reforma Protestante. É uma coisa um pouco chata que eu vou falar, mas vamos dizer assim, como ambas estavam inseridas dentro de uma lógica capitalista, ambas que eu me refiro era a fé católica e a fé protestante. Quando eu falo fé protestante, estou falando de todas as denominações protestantes que vão surgir a partir daquele processo da Reforma Protestante. Como ambas as instituições religiosas estavam inseridas dentro desse contexto de lógica capitalista, podemos dizer então que, dentro da lógica capitalista, a concorrência dos dois grupos religiosos gerou uma melhoria da qualidade dos serviços espirituais da Igreja Católica. Não queremos dizer com isso que foi uma melhoria plena, mas houve uma melhoria por causa da concorrência nessa lógica capitalista inserida no contexto da religiosidade, ok? Bom, a aula já está bem extensa e como a gente tem que dar uma pausa, né? Eu vou encerrar a aula de hoje, vou pedir para vocês fazerem a atividade ou as atividades que tem no próprio material e na próxima aula a gente dá prosseguimento aos acontecimentos que vão vir logo após o processo da Reforma Protestante, ok? Qualquer dúvida estou disponível nas redes sociais, no grupo da turma e também na plataforma Google Classroom. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.